Constatando haver número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura de um texto bíblico. No deserto habitará o direito, e a justiça morará no vergel. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça será a tranquilidade e segurança para sempre. Quero cumprimentar os colegas vereadores, assistentes, nosso assessor jurídico, também as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Discussão e votação da pauta da presente reunião. E na discussão da pauta eu gostaria de pedir a retirada do projeto de lei 88, que estava com parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, a pedido do proponente, que foi o prefeito municipal. Está em discussão a pauta. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloque em votação a pauta com a retirada do projeto de lei 88. Os vereadores que concordam com a pauta permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, então, a pauta. Discussão e votação da ata número 20, 2023. Está em discussão a ata. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a ata 20, 2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada, então, a ata 20, 2023. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Não tem. Como não temos correspondências recebidas, passamos então ao expediente do Poder Executivo, onde peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 137, ofício número 138 e ofício número 139. Ofício número 132, não? O ofício número 132, 2023. Senhor Presidente Legislativo, Fernando Luiz Poo. Ilustríssimo Senhor Presidente. No momento que o cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar a resposta dos ofícios números 110, 111 e 112 de 2023 dos nobres vereadores, onde os mesmos serão analisados e encaminhados às secretarias responsáveis, sendo que tínhamos, para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Ofício 137 de 2023. Ilustríssimo Senhor Presidente. No momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, dar conhecimento ao Poder Legislativo Municipal da liberação de R$ 957.599,52, referente ao programa Pavimenta ARS, convênio número 4024 de 2021, destinado à execução de melhorias da infraestrutura rodoviária do território do nosso município, conforme PROA número 21, -26, 00000040-400-7. Sendo que tínhamos, para o momento, reafirmo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Ofício 138 de 2023. Ilustríssimo Senhor Presidente. No momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, dar conhecimento ao Poder Legislativo Municipal da liberação de R$ 70 mil referente ao programa Avançar, convênio FPE, número Apoio à Qualidade de Vida dos Municípios, destinado à perfuração de poço tubular profundo na localidade de Linha Coraza, conforme PROA número 22, -220, 000-3278-3. Sendo que tínhamos, para o momento, reafirmo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Ofício 139 de 2023. Ilustríssimo Senhor Presidente. No momento que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, dar conhecimento ao Poder Legislativo Municipal da liberação de R$ 105.600 referente ao programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, Eixo Estratégico, IRIG-RS, Açudes, convênio FPE, número 0974-220-22, destinado à escavação de 11 microaçudes, conforme PROA 22 15 0000 14 24-1. Sendo que tínhamos, para o momento, reafirmo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Avelino Salvadori, Prefeito Municipal.
Ofício 145 de 2023. Ilustríssimo senhor presidente Fernando Lispo. Ilustríssimo senhor presidente. No momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, requerer que o projeto de lei número 88 de 2023 seja retirado de pauta e devolvido ao Poder Executivo Municipal, sendo que tínhamos, para o momento, reafirmo o voto de estima e consideração. Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do projeto de lei número 89, 2023. Tem mais ofício ainda. Tem um ofício aqui ainda antes. Ofício número 142 de 2023. Ilustríssimo senhor presidente do Legislativo, Fernando Lispo. Ilustríssimo senhor presidente. No momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar os projetos de leis número 89 e 90, solicitando que os mesmos sejam analisados e aprovados com urgência, sendo que tínhamos, para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 90, 2023. Projeto de lei número 89, 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 25.000, na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2504, atenção básica. Elemento 33, Implemento material de consumo, valor R$ 25.000. Artigo 2º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 1º desta lei, servirá de recursos a redução de igual valor da seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2504, atenção básica. Elemento, outras despesas decorrentes de contratos de terceirização. Valor R$ 25.000. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.005 na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2521, aplicação recursos SAMU. Elemento, material de consumo. Valor R$ 9.005. Artigo 4º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 3º desta lei, servirá de recurso a redução de igual valor das seguintes rúbricas orçamentárias. Atividade 2521, aplicação recursos SAMU. Elemento, material de consumo, valor de R$ 5,00. Elemento, material de consumo, valor de R$ 9.000. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 115.000 na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2504, atenção básica. Elemento, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, valor R$ 115.000. Artigo 6º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 5º desta lei, servirá de recurso a redução de igual valor das seguintes rúbricas orçamentárias. Atividade 2500, manutenção das atividades administrativas da saúde. Elemento, outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Valor R$ 38.465,89. Atividade 2501, transporte na saúde. Elemento, material de consumo. Valor R$ 30.000. Atividade 2504, atenção básica. Elemento, material de consumo. Valor de R$ 15.000. Atividade 2512, saúde bucal. Elemento, material de consumo, valor de R$ 16.534,11. Atividade 2514, enfrentamento à pandemia Covid-19. Elemento, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, valor de R$ 15.000. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.910,55 na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2501, transporte na saúde. Elemento, material de consumo, valor de R$ 13.910,55. Artigo 8º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 7º desta lei, servirá de recurso a redução de igual valor das seguintes rúbricas orçamentárias. Atividade 2504, atenção básica. Elemento, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Valor R$ 13.910,55. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.854,28, na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade, transporte na saúde, elemento, material de consumo, valor de R$ 18.854,28. Artigo 10. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 9º desta lei, servirá de recurso a redução de igual valor das seguintes rúbricas orçamentárias. Atividade 2504, atenção básica. Elemento, obras e instalações, valor de R$ 18.854,28. Artigo 11º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.712,50 na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2501, transporte na saúde, elemento ou serviço terceiros, pessoa jurídica, valor de R$ 5.712,50. Artigo 12, 12º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 11º desta lei, servirá de recurso a redução de igual valor da seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 1501, ampliação, garagem, frota. Elemento, obras e instalações, valor de R$ 1.000. Atividade 2500, manutenção das atividades administrativas da saúde. Elemento, material de consumo, R$ 4.712,50. Artigo 13º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 72.000 na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2702, manutenção da patrulha agrícola. Elemento, material de consumo, valor de R$ 45.000. Elemento, material de consumo, no valor de R$ 27.000. Artigo 14º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 13º desta lei, servirá de recurso a redução de igual valor da seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2224, participação no programa internet. Elemento, subvenções econômicas, valor de R$ 72.000. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 27 de setembro de 2023. Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, é com enorme satisfação que saudamos Vossa Excelência. Encaminhamos esse projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual atende pedido da Secretaria Municipal da Saúde para destinar recursos em prol da comunidade alto-alegrense. Assim sendo, estando presentes as condições legais, contando que esse também seja entendimento dos nobres edis que compõem essa respeitável Casa Legislativa, submetemos a presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada. Alto Alegre, 27 de setembro de 2023, atenciosamente, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Esse projeto de lei 89 ficará baixado, então, para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 90/2023. Projeto de lei número 90/2023. Abre crédito adicional especial. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 7.176. Com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 5, Secretaria Municipal da Saúde. Unidade 2, Departamento de Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 301, Atenção Básica. Programa 1000, Programa Saúde na Escola. RV 4500, Custeio, Atenção Básica. Atividade 2912, Manutenção do Programa Saúde na Escola. Elemento, material de consumo, valor de R$ 3.000. Elemento, material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Valor, R$ 4.176. Artigo 2º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 1º desta lei, servirá de recursos provenientes do convênio firmado com o Ministério da Saúde, recurso vinculado 4500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 27 de setembro de 2023, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores. É com enorme satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos o presente projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a criar os elementos de despesas, material de consumo e material bem ou serviço para distribuição gratuita. A abertura desses créditos adicionais especiais se destina à Secretaria Municipal da Saúde, provenientes do Programa Saúde na Escola, firmado com o Ministério da Saúde, recurso vinculado 4500, conforme portaria GM-MS número 1004, de 21 de julho de 2023, no qual define municípios com adesão ao Programa Saúde na Escola para o ciclo 2023-24 e os habilita ao recebimento do teto de recursos financeiros pactuados nos termos de compromisso. O recurso refere-se ao recurso vinculado RV 4500 do Grupo de Atenção Primária destinado ao custeio das ações estratégicas do programa. Assim sendo, estando presentes as condições legais, contando que esse também seja o entendimento dos nobres edis que compõem essa respeitável Casa Legislativa, submetemos a presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada. Alto Alegre, 27 de setembro de 2023, atenciosamente, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Esse projeto de lei número 90/2023 ficará baixado, então, para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Então, passamos agora ao expediente do Poder Legislativo. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento de justificativa do vereador Gilson Maier. Edital de convocação. Não, esse aqui é outro. Esse.
Requerimento justificativo. Gilson Maier, vereador da bancada do PDT, no uso de suas atribuições legislativas e nos termos dos artigos 4º, inciso 1º, da Lei Municipal 2.649 de 2020, vem apresentar a seguinte justificativa à ausência da sessão legislativa ordinária do dia 4/9 de 2023 ao Poder Legislativo Municipal de Alto Alegre. Senhor presidente, caros colegas, faltei à sessão legislativa ordinária ocorrida no dia 4/9 de 2023, eis que estava em viagem de férias, programada há vários meses pela família, com pacote de viagens comprados e pagos de forma antecipada e parcelada. Como todos sabem, além de vereador, sou servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo e, portanto, necessito escalonar e prever as minhas férias, de acordo com a conveniência e concordâncias dos meus superiores. Quando da programação da viagem e das férias, os dias programados originalmente foram de 5 a 11 de setembro, datas quais havia previamente pactuado com a administração municipal e que não coincidiria com as sessões legislativas, as quais ocorrem nas primeiras e terceiras segundas de cada mês. Contudo, por motivos alheios à minha vontade e de última hora, a agência de viagens alterou as datas, mudando para os dias 1º a 6 de setembro. Destaco que apenas aceitei a alteração das datas, eis que as notícias vinculadas na mídia nacional acerca das agências de viagem trazem relatórios diários de pessoas perdendo seus investimentos em razão do cancelamento das viagens promocionais que tenham sido contratadas em pacotes, sem previsão de data para ocorrerem novamente. Destaco também que a decisão de aceitar a alteração das datas foi tomada com base na interpretação da legislação de que o desconto ocorreria de forma proporcional, tal qual ocorre nos casos envolvendo as substituições do vereador titular Celori Rosa e da suplente Elis Machado de Oliveira, situação na qual o entendimento do jurídico da Casa e da Alvergues foi de desconto proporcional e não da aplicação da multa de R$ 1.000. Assim, peço a compreensão dos colegas para que entendam que a minha ausência não foi injustificada e ocorreu por motivos alheios à minha vontade, razão pelas quais apresento justificativa na forma de requerimento, o que faço com amparo no artigo 4º, inciso 1º, da Lei Municipal 2.649 de 2020, levando a conhecimento do plenário os motivos acima apresentados e peço aprovação com a consequente abono de falta. Plenário Eno Luiz Galvani, 22 de setembro de 2023, Gilson Maier. Vereador. Peço ao proponente que faça a defesa do requerimento. Boa noite, senhor presidente, colegas, jurídico, pessoal que nos acompanha presencialmente, pessoal que nos acompanha virtualmente. Senhor presidente, colegas, eu acho que ficou muito bem elaborado aqui a justificativa sobre o que aconteceu no dia da viagem. Então eu peço a compreensão de vocês também e eu coloco na decisão de vocês aqui essa solicitação. Seria isso aí. Coloco em discussão o requerimento de justificativa. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, caros colegas, pessoal que nos assistem via internet, eu, como vereador, há vários anos nessa casa, pessoalmente sou contra esse requerimento por motivo simples. Um dos motivos principais. O vereador tinha suplente. Ele sabia que ia sair, embora um dia, dois, isso tu pode avisar até no dia. Tu sabia que tu tinha viagem marcada. Tu não confia no teu suplente para colocá-lo no lugar teu, para assumir a tua cadeira, para te sair tranquilo na tua viagem de férias? Então, tenho mais argumentos para citar, mas o principal argumento é esse. Coloca o suplente assume a vaga, assim como todo mundo faz, e segue o baile. Se tu fosse num curso da Câmara, fosse para Brasília, fosse para Porto Alegre, como todo mundo vai, como o senhor vai, nunca ninguém foi contra. Fosse por motivo de saúde, nunca ninguém aqui questionou
a viagem de ninguém. Mas o senhor foi numa viagem de férias, merecidas, como todo mundo vai, aproveita, faz o que quiser. Simplesmente coloca o suplente assume a sua vaga e segue o baile. Essa é a minha opinião. Sou contra. Se mais algum vereador quiser fazer uso da palavra, com a palavra o vereador José. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, o pessoal que nos assiste, nosso jurídico, o pessoal que nos assiste virtualmente. Eu só queria falar um pouco aqui, eu acho que deu para entender muito bem o que o Gilson declarou aqui para nós, o motivo da viagem, que não foi culpa dele, que teve que sair no dia da sessão. Eu acho que se nós estiver impedindo uma pessoa que tinha uma viagem marcada, nós querer aqui condenar ele por isso, eu acho que nós estamos sendo injustos também. Porque quando o colega Juarez aqui está questionando que tinha suplente, quantas vezes aqui que nós aprovamos, quando teus colegas vereadores da tua posição, do teu partido, que falhou aqui, nós nunca questionemos, nós sempre aprovamos. Então, eu acho que essa questão do Juarez é mais pessoal do que em relação do que sempre vem acontecendo na Câmara. Então, eu peço aos colegas vereadores para ter esse mesmo entendimento e não estar prejudicando o colega vereador, porque cada vereador tem a sua opção, se quer chamar o suplente ou não. Então, eu acredito que não prejudicou em nada a ausência dele. Então, eu peço aos colegas vereadores que entendam da melhor forma possível, e eu acho que a justificativa do colega Gilson é muito correta aqui em fazer esse esclarecimento, ficou muito bem esclarecido. Então, era essa a minha posição, senhor presidente. Se mais algum vereador? Vereador Elis, com a palavra. Senhor presidente, colegas, assistentes, tu comentou bem agora aqui, só que em nenhum momento, no meu caso, foi deixado de trazer atestado médico, né? Então, vamos deixar bem claro, em nenhum momento eu estava de férias ou deixei de comparecer à sessão aqui por motivos que não fossem saúde ou motivos muito parecidos com isso. Então, vamos deixar bem claro, né? Eu faltei, o Chico veio. Quando eu faltei e o Chico não veio, os atestados sempre estiveram presentes e vocês aprovaram. Nada contra o Gilson, né? Mas é só me defendendo aqui também, né? Tá? Seria isso. Muito obrigada. Se mais algum vereador quiser fazer uso da palavra, com a palavra o vereador Pedro. Senhor presidente, senhores colegas, a comunidade que nos assiste, né? Muito bem, eu também muitas vezes precisei, né, desse abono, mas foi por motivos de saúde, como todos sabem. Mas, analisando o caso, que diz o outro, a gente sabe muito bem que o senhor presidente, com isso pode lhe causar um sério problema, né? Como todos nós somos sabedores, e nem só o presidente, como os vereadores também, né? Isso pode gerar uma repercussão muito grande. Então, eu, do meu ponto de vista, eu voto contrário também, porque não é motivo de doença, não foi poderia ter ido a Brasília, como se diz, né, atrás de um recurso, uma outra coisa, mas era coisas pessoais dele, né? Então, meu voto é contrário. Se tu me permite, presidente, só para esclarecer, eu entendo perfeitamente a colocação de cada um de vocês. Eu não vou julgar a decisão de nenhum. Só te questiono, Pedro, e nós vamos puxar o relatório mais antigamente. Teve um dia que tu veio aqui na sessão, onde o Batatinha entrou no teu lugar. Tu recebeu o salário aquele mês, tu lembra? Tu recebeu o salário e tu não participou da sessão, Pedro, tu estava aqui, ó. Aqui, tu veio. Eu não quero julgar ninguém, eu não quero trazer o passado, eu simplesmente achei por bem fazer esse esclarecimento para a comunidade. Eu não escondo nada da comunidade, não escondi nenhuma vírgula de vocês, presidente. E, Fernando, eu estou fazendo isso para ser legal, eu estou fazendo isso para trazer o entendimento de vocês do que aconteceu aquele dia. Eu não estou aqui pelos R$1.000. Eu não estou aqui para prejudicar vocês. E eu não estou aqui também para prejudicar a comunidade. O que eu quero deixar muito claro, que naquele mês
que nós tivemos 4 sessões, tivemos 2 extraordinárias, nós não ganhamos para vir aqui a mais. Eu sou vereador 30 dias. Eu não trabalho só em 2 sessões. Então, eu acho injusto a forma que é feito, a forma que é interpretada a nossa legislação. Se eu faltar uma sessão, eu perco 1000. Mas o mesmo entendimento não é para os outros vereadores. E é isso que eu queria deixar bem claro com vocês. E a decisão é de cada um de vocês. Se vocês acham que eu escondi alguma coisa, não vindo na sessão, que eu prejudiquei muito vocês, o entendimento de cada um de vocês, mas eu não estou aqui para prejudicar. Seria só isso aí, presidente. Eu acho que nós não precisamos criar uma polêmica onde eu trouxe tudo esclarecido. Seria isso aí. Com a palavra o vereador Juarez. Colega Gilson, veja bem, não é o caso do dinheiro. Não é o problema do dinheiro. O problema é a moral dessa casa, Gilson. Tu vai abrir precedente para outro vereador sair em viagem de férias para o Nordeste e pedir diária, pedir para cobrir a sua vaga aqui e ganhar o seu dinheiro. O colega José aqui é testemunha. Tinha que cuidar da mulher, beleza, atestado, tá, saúde. A Eli, saúde, o Pedro, saúde, estava lá, tu conhece o problema dele. Qual morreu por causa daquela perna? Agora eu vou sair, fazer uma viagem, vou aqui, vou pedir os R$1.000. Não é a questão do dinheiro, é a questão da moral dessa casa. Qual é a moral do presidente que vai me pagar, vai pagar o outro vereador para ir tirar férias? Essa é a questão, meu povo, essa é a questão. Não é a questão do dinheiro, é a questão da moral dessa casa legislativa. Com a palavra o vereador Daltro. Quero saudar o presidente, colegas vereadores e vereadora. Quero saudar os que estão assistindo presencialmente e os que estão virtualmente em casa. Quero também fazer a minha colocação, mas em termos mais de um pedido, já que é como se diz, é um requerimento, uma justificativa polêmica, e eu acredito que nós não precisamos até polemizar o assunto. Eu acho que é um direito do vereador fazer o requerimento e pedir o abono. Isso aí é a coisa mais normal que existe. Requerer o direito, se é direito do vereador. Então, nesse momento, eu vi que todos se manifestaram. Para clarear ainda mais, presidente, eu acho que cabe ao senhor explicar o que diz o nosso regimento. E eu acho que o regimento nosso deve ser um pouco, pelo mínimo, respeitado. Então, nós devemos seguir o regimento. Com certeza, a decisão desse plenário e até o vereador que fez o requerimento vai ver o direito dele, e eu acho que nós temos que recorrer às leis nesses casos de polêmica. E eu acho que a lei, para os vereadores, nós que somos os fazedores de lei, nós temos que fazer a lei, e a lei que os outros fizeram, nós temos que respeitar. Por mais drástica que seja, muitas vezes, a nossa decisão. Isso que eu queria colocar, presidente. Se mais algum... Vereador José, com a palavra. Eu só queria esclarecer, eu acho que não ficou bem claro aqui que o Gilson, o requerimento dele, não está requerendo que ele queira receber esses dias que ele faltou. Eu acho que ele nenhuma parte foi citado que não fosse descontado. Se ele faltou os 10 dias que ele estava fora, tudo bem descontar. Agora, pelo que eu entendi, é o valor, porque eu acredito que o vereador é como o Gilson falou, o vereador é 30 dias vereador, tu não é só o dia da sessão. Então, quando a gente tem sessão extraordinária, a gente não está ganhando por sessão. Então, no meu entendimento, até o Dalto colocou muito bem, Dalto, que eu acho que é muito importante, eu acredito que o presidente até já saiba dar a resposta para nós sobre o regimento interno. Eu também, se eu disser para você que você está completamente errado, eu também não posso dizer, né? Só que no meu entendimento, o que eu falei antes, é que a gente, eu acho que tem que ser justo. Se o Justo falhou 10 dias, vamos dizer que ele teve 10 dias de férias, desconta os 10 dias. Agora, tu descontar por faltar uma sessão o salário, a metade do salário do vereador, eu também acho que é injusto. Então, seria mais ou menos isso, presidente. Com a palavra o vereador Cirinel. Senhor presidente, caros colegas, nosso jurídico, pessoas que
assistem nós através do Facebook, e a gente fica muito honrado até em saber que estão assistindo a gente e criticando quando necessita. É isso que o vereador quer, fomos eleitos para isso. Se alguma coisa nós fazer que estiver errada, é bom que o povo nos critique, mas grave em nós também na hora que a gente tenta fazer para o melhor. Pelo que eu entendi aqui, meus colegas, o meu colega vereador comprou as passagens na agência de viagem para dias tal, né, com retorno dias tal, não ia pegar a sessão, ele não ia falhar a sessão. Mas só que, pelo que eu entendi, a agência de viagem aí mudou os dias. Aí, então, ele daí prejudicou um pouco ele, mas ele já tinha comprado e já tinha pago, como ele falou, tudo certo. E daí ele foi nessa viagem. Então, eu acho que ele é merecido, nós não podemos cortar ele, nós temos que ser favorável ao meu colega vereador aí. Que, na verdade, não foi ele tanto culpado como o agente de viagem. Era isso, senhor presidente. Se mais algum vereador quiser fazer uso da palavra. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu também gostaria de dar uns esclarecimentos, como foi colocado no próprio requerimento do vereador Gilson, sobre o caso de quando um outro vereador suplente ou titular reassume no lugar de um que está nessa casa. Por exemplo, citou o caso da Elis, quando ela sai, quando o Celori reassume por um dia. A gente até contatou a Alvergues, que presta assessoria a essa casa, e o entendimento deles nessa questão foi que o vereador trabalha os 30 dias, por isso recebe 1/30 por dia. Então, nesse caso, o pagamento é assim que funciona. Mas no caso de ausência injustificada ou ausência em que o requerimento não for aprovado pelo plenário, o desconto é pela legislação do subsídio do vereador, que é feito no último ano de cada legislatura. Então, tem uma lei do ano de 2020, acho que é Lei 2.749, não lembro de cabeça o número, mas essa legislação é a que diz sobre os descontos, no caso de falta ou falta não justificada ou não aceita o requerimento. Então, até a gente contatou também a Alvergues, contatamos também o IGAN, que também presta uma empresa de assessoria, e todos eles nos falaram que, no caso de ausência não justificada ou ausência não aceita pelo plenário, o desconto é no caso de R$ 1.000, que nem já foi falado aqui. A gente sabe que talvez fique uma coisa meio exagerada, mas é essa legislação que foi feita na última legislatura. Até temos o vereador Juarez, que estava na última legislatura e ajudou a fazer essa legislação. Então, é essa legislação vigente e a gente tem que cumprir. Então, no caso, se não for aceito o requerimento, é essa legislação que a gente tem que seguir. E também, na minha opinião, como o próprio colega vereador Gilson falou, acontece de a gente precisar faltar, como aconteceu, acredito que com quase todos os vereadores, mas, no caso de saúde, tudo bem, a gente apresenta um requerimento, acredito que a maioria sempre vai ser favorável. Mas, no caso da viagem, é merecida uma viagem, acho que todos têm o merecimento, mas, como o próprio colega colocou no requerimento, a empresa mudou. Acredito que não mudou no último dia, e poderia ter protocolado um ofício dizendo que estava se afastando, e a gente chamaria um suplente. Mas espero que não leve para o lado pessoal, porque a gente está tentando seguir a legislação conforme diz o nosso regimento. E, no momento que algum vereador precisa sair, só protocolar um ofício, automaticamente a gente vai chamar o suplente. Então, esse é o que diz no nosso regimento. Se mais algum vereador quiser fazer uso da palavra. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de justificativa do vereador Gilson Maier. Os vereadores que concordam com o requerimento, fiquem como estão, os contrários se manifestam. Então, como tivemos 4 votos contrários, o voto do vereador Pedro, Daltro, o Juarez e também a Elis, como o vereador não pode legislar em causa própria, o vereador proponente também não poderia votar, mas o meu voto também seria contrário. Então, fica rejeitado o requerimento de justificativa. Então, peço ao secretário que faça a leitura do processo de contas do prefeito municipal de Alto Alegre, processo 000104-0200/20-3, exercício 2020.
Parecer número 21.898, processo número 000-104-02.00-20-3. Contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Alto Alegre, referente ao exercício de 2020. Senhor Gilmar Tonello, parecer favorável com ressalvas, falhas formais e de controle interno. Recomendação. Senhor Márcio José Pagnussati, parecer favorável, inexistência de falhas. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 26 de abril de 2023, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo número 000-104-02.00/20-3 das contas anuais dos administradores executivos municipal de Alto Alegre, senhor Gilmar Tonello e Márcio José Pagnussati, referente ao exercício 2020. Quanto ao administrador, senhor Gilmar Tonello, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que integram o referido processo de contas anuais conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejam em recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Decide emitir, por unanimidade, parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Alto Alegre, correspondentes ao exercício 2020. Gestão do senhor Gilmar Tonello, com fundamento no artigo 75, inciso 2º, do regimento interno desse tribunal, o parágrafo único do artigo 3º da resolução do TSE 1142/2021, recomendando ao atual administrador que adote medidas de caráter preventivo e corretivo, visando evitar a reincidência das falhas apontadas. Quanto ao administrador, senhor Márcio José Pagnussati, considerando os fatos de o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que integram o referido processo de contas anuais, no período de sua responsabilidade, demonstrarem a inexistência de falhas, decide emitir, por unanimidade, parecer favorável à aprovação das contas anuais do administrador do exercício municipal de Alto Alegre, do Executivo Municipal de Alto Alegre, correspondentes ao exercício 2020, gestão do senhor Márcio José Pagnussati, com fundamento no artigo 75, inciso 1º do regimento interno deste tribunal. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Conselheiro Marco Peixoto, presidente em exercício, relator. Conselheiro Irair Pietroski, conselheiro substituto Roberto Loureiro. Procuradora do Ministério Público de Contas, Fernanda Ismael. Esse processo de contas do exercício 2020 ficará baixado, então, para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que faça a leitura do edital de convocação para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 10 de outubro de 2023. Edital de convocação, sessão extraordinária, data 28/9/2023, ementa. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre. O presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre, do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 21, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal e artigo 170 e 171 do Regimento Interno, convocar os vereadores do Poder Legislativo Municipal de Alto Alegre para a sessão extraordinária a ser realizada no plenário Enio Luiz Galvani, dia 10 de outubro de 2023, terça-feira, com início às 19 horas, constituída da seguinte pauta. 1. Abertura. Constando haver número legal, invocando a proteção de Deus, o senhor presidente declara abertos os trabalhos da sessão legislativa extraordinária. 2. Leitura de um texto bíblico. 3. Discussão e votação da pauta da presente reunião. 4. Expediente do Poder Legislativo. Processo de contas do prefeito municipal de Alto Alegre, Rio Grande do Sul, processo 000-104-0200/20-3, exercício 2020, com parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Processo de contas do prefeito municipal de Alto Alegre, Rio Grande do Sul, processo 000-377,
2021-9, exercício 2021, comparecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Quinto, encerramento. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradece a proteção de Deus, a presença dos senhores vereadores, assistentes, comunica que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 2/10/2023, às 19 horas, no plenário N. Luiz Galvani, e declara encerrada a presente reunião ordinária. Destaca-se que a convocação está sendo feita na sessão ordinária do dia 2/10/2023, nos termos do artigo 170, parágrafo único do regimento interno. Caso em que a comunicação escrita somente será feita a eventual vereador ausente a esta sessão. Registre-se e publique-se. Alto Alegre, 28 de setembro de 2023, Fernando Lispoul, presidente. Então, passamos agora ao expediente verbal do Poder Legislativo. Se algum vereador tem alguma proposição verbal... Concede a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro Cardoso. Cumprimento o presidente, colegas vereadores e vereadora, os que nos assistem presencialmente e os que nos assistem nas redes sociais em casa. Eu quero ocupar desse espaço para fazer uma solicitação verbal ao Executivo, tendo em vista que hoje, acreditamos nós que foi um dia importante. Hoje nós tivemos em nossa comunidade de Alto Alegre, às 7 horas da manhã, uma caminhada de peregrinos que gostam de fazer caminhada pelos interiores, e tendo em vista que o nosso município tem uma rota turística já elaborada, já reconhecida a nível de estado, e nós hoje recebemos aqui em nossa cidade, às 7 horas da manhã, um pessoal de toda a região e de diversos estados, em torno de 10 pessoas. Essa é uma caminhada que acontece todos os anos em outubro, né, e é uma caminhada, dá para se dizer, uma caminhada turística, né, dá para se dizer também cultural, porque a gente aprende muito e esse pessoal troca muitas experiências, que já fizeram caminhada em outras regiões, em outros países. E também dá para dizer que é uma caminhada religiosa, de fé, que tem abertura aqui em frente à nossa igreja, na saída, e percorre uma rota de 160 quilômetros, de Alto Alegre até Cruz Alta, que chegam no domingo, no dia da Romaria. E essa caminhada tem nome, é Caminhos de Fátimas, que acontece todos os anos na nossa cidade. E, em função disso, e agora que se avizinha o período de verão, e nós que já temos bastante lugares, condomínios, lá para se dizer, turístico, eu quero fazer um pedido verbal ao Executivo, que nessa casa eu já fiz há muito tempo, que se faz muito interessante. Muito interessante por quê? Vocês sabem que as áreas de turismo e de lazer, muitas vezes, trazem divisa e renda para o município. Então, tendo em vista que nós já temos esses condomínios, já temos praticamente áreas de lazer, e temos pessoas que gostam, na época de veraneio, vir aqui na nossa cidade, já presenciei gastando nos mercados, se abastecendo, né? Comprando, eu consegui um local cedido, um local particular, e o meu pedido é no sentido que a Prefeitura Municipal faça uma tenda rural, que se aproxime desses pontos turísticos. Antes, na Costa do Jacuí, situado na localidade, aí, no distrito de 3 de Maio, porque ali nós temos, assim, já na Costa do Jacuí, e já temos área de lazer e pontos turísticos, e temos vários condomínios ali. Então, essas pessoas, o município vai construir essa tenda rural, dá para se dizer, a exemplo de outros municípios aqui bem perto, 15 de novembro, e o que vai possibilitar essas tendas rurais? Que a nossa população de Alto Alegre consiga ali comercializar os seus produtos caseiros, produtos de mercado e caseiros. E tendo em vista também, analisando,
que nós já temos várias microempresas no nosso município que são fábricas, já estão produzindo bolacha, cuca, pão, salame e assim por diante. Como temos a produção de vinho, de queijo, temos a pesca também, que é muito forte, a venda de peixes. Então, eu acredito que essa tenda rural vai possibilitar uma alternativa para quem vem visitar o nosso município, passar o fim de semana na sua área de lazer, e também vai gerar divisa para o município desses microempreendedores, desses comércios que vão ali comercializar seus produtos. Eu faço esse pedido porque eu gosto muito do turismo, incentivo. Hoje, às 6 horas da manhã, eu estava ali em frente à praça com esse pessoal que veio de Cruz Alta, e quero, nesse momento, espero que o Executivo atenda, que uma tenda rural, eu acho que a gente gasta muito pouco, pode ser uma tenda bem simples. E quero, nessa oportunidade também, desejar a esses peregrinos que estão fazendo essa caminhada um bom retorno e uma boa caminhada a todos. Que tudo dê certo e que Deus ilumine nessa caminhada, que tudo ocorra muito bem. Muito obrigado. Se mais algum vereador? Vereador Gilson, com a palavra. Mais uma vez, cumprimento a todos. Eu queria fazer uma solicitação ali à administração que veja a possibilidade ali em frente à Cotriel, tem um canteiro. E sou sabedor e até reivindicação da comunidade, ele acaba atrapalhando bastante ali o pessoal que chega, sai do mercado, até pela visibilidade. Tem árvores ali, tem que acaba impedindo. Então, se tivesse a possibilidade, não digo de remover completamente, mas reduzir um pouco ele, para dar mais acesso ali a quem chega no mercado, o pessoal que sai do mercado, para que evite futuros acidentes ali. Então, encaminhe esse ofício ali à administração, que ela destine a quem se achar que há necessidade. Seria isso aí. Se mais algum vereador tem algum pedido verbal? Se ninguém mais tem pedidos verbais, então passamos às explicações pessoais. Primeiro vereador Gilson Maier. Me permite, presidente, falar da bancada mesmo? Poucos esclarecimentos. Eu queria dizer, caros colegas, que esse meu requerimento aqui que eu fiz não foi para criar polêmica em relação a vocês, em relação à nossa comunidade, e sim para esclarecer de uma forma onde todo mundo sabe o que realmente aconteceu. Respeito a decisão de cada um de vocês. Concordo, não plenamente, porque vocês também são imparciais em decisões. Nós erramos, julgamos muitas vezes o correto, e o que é incorreto a gente não julga e deixa passar. Conforme citei antes, nosso colega Pedro levantou a voz aqui para me criticar pela minha atitude. Mas eu não tenho nada a esconder. E quando aconteceu ao inverso, que vocês podiam estar sendo julgados, podiam estar sendo analisados, passou despercebido. Os dois receberam. Ótimo. A gente não está aqui para debater entre nós. Eu acho que isso é o que o município perde, quando a gente fica debatendo entre nós e deixa de atender o povo. Com a Elise e o Chico Rosa, aconteceu a mesma coisa. Ele assumiu sem exoneração de secretário de saúde, fizeram as pressas no outro dia retroativo. Ninguém questionou. Presidente, o senhor mesmo não é perfeito. Quando a gente aprova uma pauta, presidente, a gente segue a pauta. A gente não inclui vários ofícios sem passar pelos outros vereadores. E hoje o senhor fez isso. Outras vezes também aconteceu projetos, mas não estamos aqui para julgar. E eu respeito, mais uma vez, digo isso a vocês, a colocação de cada um de vocês aí. Seria isso aí, meu muito obrigado. Eu acho que ficou muito claro para a comunidade aqui que o nosso trabalho aqui é para o povo. Não é para nós ficar com picuinhas entre nós e debatendo um assunto que não agrega nada para o município. Seria isso aí, muito obrigado. Próximo vereador Rudinei Cerati. Próximo vereador Pedro da Cruz.
Com a palavra o vereador Pedro. Senhor presidente, senhores colegas, eu jamais gostaria de criticar o acontecimento. Eu simplesmente tenho uma posição e, se eu estou aqui, eu tenho um compromisso com meus eleitores que me apoiaram. Eu pretendo seguir as leis, que, como se diz o ditado. Então, não quero que o senhor colega leve a mal, né, que não é questão pessoal nenhuma, jamais. Só que é como o presidente explicou. Imagina se ele fosse liberar cada um. Imagina, né, o tamanho do transtorno que ia virar. O que seria amanhã depois disso, né? A gente simplesmente está... Não se fosse qualquer outro vereador, né, eu também seria contrário. Não quero que leve a mal sobre isso, mas a gente está aqui para legislar conforme a lei, seria isso. Próximo vereador, vereador José Raimundo Dressler. Com a palavra o vereador José. Cumprimento o senhor presidente, novamente, colegas vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste aqui no plenário e também virtualmente. Então, eu queria só falar um pouco sobre os pedidos verbais. Que, ultimamente, a gente vê que só vem aqui a resposta da administração que foram recebidos pedidos e foram encaminhados para as secretarias competentes. Só que a resposta é essa aí e mais nada. O fazer, o executar o pedido dos vereadores nunca acontece. Eu tenho feito vários pedidos e não há pouco tempo, há bastante tempo, tem pedidos que eu já fiz há mais de um ano atrás e até hoje não foram atendidos e não foram feitos. Não foi feito nada, nenhuma resposta, ficou como está, e acredito que os colegas vereadores que são a posição do prefeito não têm cobrado isso. Porque quando o colega Gilson falou na sessão passada alguma coisa do prefeito, eu não digo que o prefeito não fez nada, mas pouca coisa foi feita porque podia ter feito muito mais. E se fez alguma coisa é porque o município tem um orçamento e alguma coisa deve ser feito. Eu também queria falar um pouco, quando foi falado aqui, que foi feito um grande investimento num caminhódromo, onde aqui nós aprovemos quase R$1 milhão, que dentro do projeto estava a retirada dos postes. Aí teve gente que até sorriu quando o Gilson cobrou um dia, que um caminhão que tinha que retirar os postes, que não sei o que era isso, que não precisava. Agora, quando a gente vai caminhar num caminhão, tu tem que estar se desviando de um poste no meio de um caminhódromo. Isso é justo quando o cara aprova aqui os projetos que estava incluído a retirada dos postes e depois foi feito o caminhódromo e não foi retirado. E daí nós temos que ficar calados, porque se nós falar, nós estamos sendo críticos. Está criticando por causa de um poste, mas a coisa não é assim. Eu acho que quando passa um projeto aqui que está incluído a retirada dos postes, o mínimo que tinha que ter sido feito, que retirasse os postes, fosse retirado, se faltasse recurso, quanto recurso veio aqui, quanto pedido de emenda aqui para o Executivo sempre foi aprovado. Por que não mandaram mais aqui, que fosse, aumentasse um pouco o valor, mais ou menos ficava uma coisa bem feita, não foi nem inaugurado, está tudo torto aquilo lá. E daí, se nós cobrar, nós somos críticos, nós não estamos criticando. Nós estamos cobrando um dinheiro que é um dinheiro público, que foi investido. Eu acho que não é injusto nós cobrar. Outra coisa, a Rua Genuíno Morgan, quantas vezes eu cobrei aqui nessa tribuna até pedir para o Executivo dar uma finalidade naqueles meio tubo que estão lá. Quantos, vocês, colegas vereadores, vocês têm conhecimento disso? Já faz mais de 2 anos que está aqueles meio tubo pinchado lá, a metade já está quebrada, aquilo lá e está lá. Aquilo lá é dinheiro público que está lá pinchado. Está jogado numa sarjeta, um pouco que estava na lavoura foi empurrado para a sarjeta. Aí o cara cobra aqui, nós vamos encaminhar, mas até hoje nada. Nem para recolher de lá, para dar um destino para aquilo lá.
Se não dá para ocupar lá, se mudar de ideia, mas retira de lá, dão afinidade, dão para os produtores, que nem eu falei. Pega aí, tem tanta gente que tem confinamento, que tem vaca de leite. Pega e manda para a Câmara aqui, nós aprovamos. Eu acredito que ninguém dos vereadores são contra. Vamos dar uma finalidade para aquilo, aquele dinheiro público desperdiçado lá dentro de uma sarjeta. Aí se o cara fala, é crítico. Então, é muita coisa que a gente vem cobrando aqui, a gente vem aqui e faz pedido verbal e nada. Outra coisa que eu pedi já faz várias vezes, hoje passei lá de novo, está lá do mesmo jeito. O segmento aqui da rua, a avenida aqui, que sai lá embaixo, Duque de Caxias, que sai na piscina lá embaixo, ali em frente da casa do Juninho, ali do Neo, ali que faz quanto tempo? Já faz uns 2 anos acho que está arrancado aquele calçamento, até hoje não arrumaram aquele calçamento. É uma vergonha, o cara passa lá, aquele buracão, o que custa? Contrata um calceteiro, ali é meio dia de serviço o cara faz. Será que a prefeitura não tem condições de reformar uma rua ali, um calçamento? Só porque o vereador José aqui pediu, que é oposição, daí não dá para fazer? Eu acho que é meio brabo isso aí, daí o cara vem aqui e fala, o cara é crítico. Então, tem coisas boas, que nem o Fernando já colocou, tem coisas boas, mas é que nem eu falei. Você tem um orçamento, alguma coisa tem que fazer. Tem muita coisa que eu podia criticar. Outra coisa que o pessoal está cobrando, os outros municípios nossos da redondeza aqui, os ranchos da seca já foi doado, já a segunda remessa, o município de Campos Borges já doou já a segunda remessa. Nós já quantos meses já faz que passou pela Câmara, o dinheiro dos ranchos para os produtores, aqueles ranchos que era para dar da seca, que sofreram da seca, onde é que está? A gente vai perguntar para eles, está em licitação, mas quando que vai sair essa licitação? O ano que vem, será? Será que vai ficar tudo para o ano que vem? Então a gente cobra aqui, porque a comunidade cobra a gente lá fora, a gente vem aqui e dá a resposta. Muitas vezes a gente vai lá, fala com as pessoas que a gente acha que pode resolver, fiquem de resolver, não dão resposta nenhuma para a gente. Aí o cara vem aqui e cobra. Só que a gente vem aqui e faz pedido verbal, não é atendido. Eu já fiz um requerimento aqui também pedindo que eu queria a lista dos beneficiados dos telhados. Até hoje não veio a resposta para mim, não veio lista, não veio nada. Eu estou esperando. Será que não é um direito do vereador estar a par de tudo as coisas? Se nós estamos aqui aprovando, nós temos direito. Se nós aprovemos alguma coisa, se nós aprovemos para fazer as coisas, acho que nós temos o direito de saber se foi bem investido, se está sendo investido esse dinheiro, se está correto ou não está. Nós somos o vereador para fiscalizar todas as obras. Só que muitas vezes a gente cobra, a gente vai atrás, fica de dar resposta e não dão. Então seria mais ou menos por aí, um pouco do que eu queria falar. Se eu quisesse falar mais, eu tinha muita coisa para cobrar. Mas, a princípio, vou falar isso aí, o básico hoje, e se precisar, nós vamos cobrar mais coisas que tem mais adiante, que tem muita coisa que a gente pode cobrar. Então, eu só queria essas respostas e esse serviço que a gente pede aí. Se cada vereador pede e não é atendido, até os próprios do lado do prefeito fazem pedido e não são atendidos. Então, imagina nós. Só que, se nós somos vereador, nós temos aí para fiscalizar as obras, nós temos o direito de cobrar, e se não fizer, nós temos o direito de reclamar, e se não for por bem, nós temos que procurar nossos direitos, que nós temos muitos direitos. Nós sabemos disso, estamos levando na boa, mas a resposta tem que vir. Seria isso. Obrigado. Próximo vereador, o vereador Juarez Mendes dos Santos. Novamente, cumprimento o senhor presidente, vereadores, assistentes que nos assistem via internet, aí, pelas redes sociais. Faz tempo que eu não venho nessa tribuna também, né? Mas estamos voltando, porque, como diz, quem não é visto não é lembrado, né? E temos aí da administração, temos ajudando da administração, né? E também temos aí para esclarecer muita coisa, né? Que está sendo feita, que não está sendo feita. Só para não esquecer, agora, pegando o gancho aqui do colega José,
sobre os ranchos da Defesa Civil. A licitação foi feita, já tem ganhador já, e até por um preço bem abaixo do orçado, né? E vai sair. Agora está tudo pronto, tá aí para ser, vai vir já para ser entregue. Foi feito todos os trâmites legais. Outra colocação, pegando o gancho aqui também, sobre aquele canteiro, até o colega Justo citou agora, eu estava me lembrando, o secretário, uma conversa que a gente teve já faz uns 15 dias atrás, ele já também vai fazer, o secretário de Obras Urbanas, vai arrancar aquele canteiro na frente do mercado ali, né, e vai facilitar a locomoção do pessoal, que é um negócio mesmo que precisa, mas ele já está ciente e já vai fazer. Também aqui, vamos falar um pouco agora, que eu vejo vocês falar também bastante do caminhódromo, né? E daí, como a gente também está no governo, a gente vai, senta com o prefeito, pergunta, para explicar para a população, assim como vocês são cobrados, a gente também é cobrado. Está definido que a empresa que fez a obra vai vir fazer os reparos que está precisando para ser inaugurada a obra, né? Que também temos que inaugurar essa obra aí, concordo plenamente, vai ser inaugurado, vai ser feitos os reparos que tem para fazer lá, né? Como você sabe, esse caminhódromo foi feito numa época de seca, né? Numa seca, e foi feito aterro. E agora, chuvarada, né? Como todo mundo vê, baixou em umas partes, então vai ser ajeitado e vai ser feito. E outra colega, José, eu não sei se o senhor leu o contrato, o que foi falado aqui também, mas o contrato eu acho que o senhor não leu o contrato. Porque no contrato não diz que tinha que tirar os postes. Tanto é que vocês podem pegar o contrato lá na prefeitura e analisar e ver isso aí. Mas, falando com o prefeito, já também vai falar com a Coprel para fazer uma parceria para serem tirados esses postes aí e também colocar iluminação lá, que é uma coisa boa, né? Uma coisa boa para descer para o parque, com caminhódromo iluminado. Outra coisa aqui também que eu gostaria de falar, né, que a gente é muito criticado, né, sobre esse caminhódromo, mas também, né, tem uma obra aí que foi da administração passada, né? Vamos falar de uma obra, né? O ginásio do parque. Foi recebida a obra também, você sabe, muito mais de 1 milhão. Tanto é que o meu deputado, José Otávio Germano, na época, que eu era vereador de oposição nessa casa, destinou 100 mil reais para ajudar a fazer aquela obra também, que o Xerine botou bastante dinheiro. O José Otávio Germano, no meu primeiro mandato, mandou 100 mil para aquela obra. E também, não sei se vocês sabem, mas a quadra está até hoje sem uso, né? Porque foi uma obra que foi recebida pela administração passada, né? Na qual o senhor José também era secretário, aí, se eu não me engano, né? nessas épocas. E não pode ser usada aquela obra, né? Até porque não tem PCI também, né? Mas principalmente pela quadra, né? Pela quadra, o parquê em más condições, né? Muita coisa lá, muito detalhe para ser feito. A obra foi recebida, mas que não dá para jogar futebol, por exemplo, na quadra, né? Coisas que acontecem, né, nas administrações, mas que temos que corrigir. Concordo com muita coisa que vocês falam, a gente tem que corrigir, a gente tem que fazer pelo certo, a gente está aí para isso. E vejo também que o pessoal gosta muito de criticar também, mas eu, no meu primeiro mandato de vereador, até muita gente me cobra, mas tu também, né? Tu criticava, falava. Só que no meu primeiro mandato, criticando e falando, sozinho, eu, o vereadorzinho, consegui uma área de escavadeira para o município, né, com a Ana Amélia Lemos, que está ali, aquela amarela, que está na Secretaria de Agricultura, né? Consegui mais 200 mil reais, mais 100 mil para a saúde e 100 mil para o ginásio. Criticando, mas trazendo recurso. Sendo oposição, falando das coisas que tinham que ser melhoradas, mas ajudando o prefeito, trazendo recurso para o prefeito. E agora também, na minha segunda administração, que nós já na administração do seu Avelino já, também trouxemos mais um trator, né, de emenda do vereador, o meu amigo deputado Bibo Nunes, embora não esteja do meu partido, convenci ele a mandar recurso
O trator está ali, aquele amarelo que está na roçadeira, né? Mais um recurso que nós conseguimos aí, trabalhando, né? Criticando, trabalhando. Outro recurso que eu consegui também, individual, como se diz, né? Que, de amizade, de companheirismo com o deputado Covatti Filho. Mais 250 aí para a reforma do salão, que também está enrolada, né? Está enrolada, mas a empresa já ganhou a licitação, já era para ter começado a obra, que está na mão da empresa, tem um prazo legal, até a prefeitura está cobrando eles para fazer, para começar. Que está ali o dinheiro, está disponível o dinheiro para ser feita a obra, com a mais a contrapartida que a prefeitura deu. E, aproveitando o gancho, se tivesse outro ginásio, se outro ginásio estava apto a receber atividades esportivas, como você sabe, nosso município é essencialmente esportivo, as modalidades esportivas podiam ser feitas lá. Mas foi recebido na administração antiga o ginásio sem condições a quadra sem condições de uso, né? Mas esse problema também eu vou resolver. O vereador Juarez, de novo, vai resolver mais um problema. Temos com mais uma emenda encaminhada do nosso deputado Covatti Filho, de mais de 250 mil, para a reforma daquela quadra esportiva. Vamos fazer também, vamos reformar aquela quadra e vamos fazer PPCI. Que eu gostava de criticar, gostava, mas trazia recurso. E continuo trazendo recurso. Porque a função do vereador não é fazer o populismo, né? Populismo, que você sabe, no governo federal também é populismo, né? O nosso lema é trazer obra para o município. Fazer a população, trazer os benefícios para a nossa população. E também aqui, já falando de emenda também, né? Como eu falei, quem não ha visto não é lembrado, de emenda de bancada aqui, que só da nossa bancada, né? Que a gente vai falar da bancada do PP, né? Do PP, com o prefeito municipal junto. A gente conseguiu com o Nereu Crispim, eu, Fernando e Elis, 50 mil reais para a saúde. Com o Raiz, a gente já conseguiu esse ano, até vem um ofício hoje de mais um pagamento de 250, né, como a Elisa e a Fernanda aí receberam também. Já vem mais 700 mil reais do senador Luiz Carlos Reis, que vai ser concluída essas ruas aí que estão faltando asfalto. Até uma rua que o senhor mencionou, seu José. Também eu cobrei do prefeito para ser feito. Eu disse, não, aguarda que nós vamos fazer asfalto. Está vindo recurso, vai ser feito asfalto naquelas ruas. Vamos tentar fechar até o final do mandato, do nosso mandato, aí, do mandato do senhor Avelino Salvador, todas as ruas da cidade asfaltadas. Também, do Pedro Westphalen, também mais uma emenda de 70 mil para a saúde, né? Fora as outras, essas dos nossos deputados, né? Que dos outros eu não posso falar que não cabe a nós, né? O que nós conseguimos. Também, trabalho nosso também, que foi feito um árduo trabalho, até eu fui 2 vezes final do ano, 2 vezes fui em dezembro e fui em janeiro a Porto Alegre levar ofício. Na época que a Silvana Covatti era secretária da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Você sabe que as coisas do Estado demoram. As demandas do Estado para vir demora muito. Mas vem os 11 açudes, com o nosso trabalho, está ali, foi feito já a população. Até alguns deu algum problema, agora deu enchente do rio, estourou alguns, mas falando também com o secretário da Agricultura aqui, agora que enxugar também, botar as máquinas, né, e resolver o problema dos caras, né, porque o pessoal ganhou e merece, né, que tenha um açude de qualidade, um açude bom, né, que pare a água e que usufrua, né, do benefício que o governo do estado, junto com a prefeitura, está dando para eles. Outra demanda também agora que eu falando para a comunidade, falando para os colegas, estive em Porto Alegre na semana que passou, não usei diária, fui fazer meus briques lá, já aproveitei para falar com os deputados também, lá com o pessoal da secretaria, sobre aquele posto da Santa Lúcia, até que o Pedro cobrou aqui, né? Está tudo encaminhado, Pedro, nessa segunda etapa agora. Está destinado um recurso, né, do governo do estado, que vai vir, que vai ser destinado para fazer aquele posto também lá na Santa Lúcia. Porque, como tu sabe, a gente sabe, nós temos que resolver, né, aquela comunidade necessita ter uma água de boa qualidade. Passou tantos anos, não foi feito, mas a nossa administração vai resolver também esse problema. E também, muitas colocações aqui que a gente tem, a gente escuta, né, muitas vezes fica quieto, mas é do vereador. Cada vereador sabe o que faz, cada vereador sabe as suas atitudes que toma, se usa o lado populista ou usa seu lado trabalhador,
que critica, que faz, que mostra o serviço para o município, né? Eu fico com essa. Eu criticava. Agora, com sua situação, eu tenho que ajudar o prefeito, tenho que ajudar a fazer uma boa administração, e junto com meus colegas aqui, com a base do governo também, os outros partidos, trazer recursos e fazer cada vez melhor o nosso município. E já de antemão também, todo mundo sabe, ontem, né, a gente teve eleição do Conselho Tutelar, um grande número, né, de eleitores, uma proporção muito grande de eleitores, né, vieram participar da eleição. Agradecer aí aos candidatos, a todo mundo que participou, né? Parabenizar as vencedoras, né? Quem trabalhou melhor, quem conseguiu mais votos ali entrou. Então, dar os parabéns para todo mundo, em especial as pessoas que se elegeram, que também é um cargo eletivo, né? E que façam também um bom trabalho à frente do Conselho Tutelar, né? Que nossas crianças que necessitam desse serviço agradecem. Seria isso, presidente. Próximo vereador Cirineu de Mamã. Senhor presidente, caros colegas, nosso jurídico, pessoas que nos assistem presencial, e quero agradecer mais as pessoas que assistem nós através do Facebook, que deixa a gente muito honrado. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre aquele projeto que veio na sessão passada e que eu fui favorável em aprovar ele naquela mesma noite. Pelo seguinte, não quero que quem tem faculdade me interprete mal. O projeto veio baixando um pouco o grau de escolaridade. Eu, na hora, concordei, porque sabendo que a pessoa que ia assumir era uma pessoa que trabalhava na rádio uns quantos anos, e eu pensei assim, porque nem todos têm dinheiro, às vezes, para fazer faculdade. Então, essa pessoa tinha prática, por isso que eu fui favorável. Quando eu, atendendo a necessidade, vendo que a ex-funcionária tinha pedido demissão, tinha saído, né? Então, achei por bem concordar com o presidente em baixar. Mas só não quero que o povo me interprete mal, porque nós temos gente que tem faculdade de jornalismo em Alto Alegre, tem bastante gente, né, que tem a faculdade, que pode exercer esse cargo aí. Então, a minha intenção não foi prejudicar ninguém, e sim apoiar um pouco quem não tinha aquela formatura em jornalismo, né? Era isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Próxima vereadora Elisa Aparecida. Vereador Daltro Cardoso. Com a palavra o vereador Daltro. Saúdo novamente o presidente, colegas vereadores e vereadoras. Quero saudar os que estão assistindo presencialmente nesse momento e os que assistem em casa. Quero ocupar esse espaço de explicações pessoais para, em primeiro lugar, parabenizar os conselheiros tutelares que conquistaram um cargo nessa eleição, cargo eletivo, parabenizar a quem conseguiu. E temos, então, os conselheiros eleitos no nosso município, é interessante, é necessário, para tomar posse o ano que vem. Eu também quero me reportar nesse espaço. Eu só quero esclarecer, porque isso é um assunto que eu já fiz uma proposição, um pedido, e o pedido verbal da sessão eu já fiz. Eu quero esclarecer o seguinte: numa oportunidade, eu fiz um pedido aqui, porque nós temos o Fundo da Agricultura e o Fundo do Comércio, onde que várias pessoas pegaram empréstimos. Sabemos que a agricultura passou por grandes dificuldades nos últimos tempos, o comércio também vem passando em função disso, o município é essencialmente agrícola. E eu fiz uma proposição até para essa comissão econômica do município que revesse a situação desses pessoal que pegaram esse empréstimo, que a inflação foi meio alterada, tiveram que pagar uma prestação meio alta, mas eu sei que ainda não foi tomada uma posição. Mas eu quero fazer um comentário, porque, com certeza, nesse espaço do vereador, muitas pessoas estão nos assistindo e esperam, de repente, um retorno do executivo do vereador. Eu quero falar, nesse espaço,
para aquelas pessoas que tiveram dificuldade, agricultores e comerciantes, nos últimos anos, e que não conseguiram saldar as suas dívidas com a municipalidade, que tem pendências. Eu sei que nós aprovamos projeto aqui nessa Câmara para parcelamento. E essas pessoas que ficam negativadas pelo município, por alguma empresa, elas enfrentam certa dificuldade até no seu crédito. Então, eu quero dizer que, com a ajuda de todos os vereadores, nós aprovamos uma lei já, que está na LDO, que é a Lei 2.985, de 2023, que vai ter validade para o ano que vem. E eu quero ler um artigo dessa lei que nós aprovamos, que, com certeza, essa lei vai beneficiar essas pessoas que têm problema de saldar as suas dívidas com o município. E que essas pessoas ficam antenadas e reivindicam junto ao Poder Executivo. Que, com certeza, se o Executivo não tomar alguma medida, a gente, no futuro, mais adiante, final do ano, no início do ano que vem, a gente poderá fazer uma proposição nesse sentido. O que diz o artigo 45 dessa lei? Do que fala essa lei? Dos empréstimos, financiamento e refinanciamento. Então, é para quem? É pessoas que fizeram empréstimo com o município, fizeram financiamento, e essas pessoas têm possibilidade, com essa lei que os vereadores aprovaram, fazer até um refinanciamento. Isso já está incluído para o ano que vem. E eu quero ler rapidamente esse artigo, para que o povo e quem precise, tomara que sejam poucas pessoas que precisem, para que fique bem claro e consiga reivindicar uma coisa que é de seu direito. Esse artigo 45 diz o seguinte: observado o disposto no artigo 27 da Lei Complementar número 101 de 2000, a concessão de empréstimos e financiamento destinado a pessoas físicas e jurídicas fica condicionada ao pagamento de juros não inferior a 1% ao ano, ou ao custo de captação e também as seguintes exigências. Concessão através do fundo rotativo ou programa governamental específico, pré-seleção de aprovação dos beneficiários pelo poder público, formalização de contrato, assunção pelo mutuário dos encargos financeiros eventuais, comissões, taxas e outras despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for o caso. Então, o que eu quero pedir, e acredito que pessoas do Executivo e da Administração estejam nos assistindo, o município pode fazer uma lei que passa pelos vereadores, o tal de refis. Esse refis é de conhecimento de muita gente, muitos municípios já fizeram. E o que faz esse refis? Vai abolir o juro e multa dessas pendências que as pessoas têm com o município. E esse refis cria um plano de 3% a 100% de desconto, no juro e na multa. Isso o município pode conceder. E também pode criar um plano que ele pode fazer um refinanciamento até 40 vezes. Esses que têm dívida ativa, esses que já têm processo na justiça, pode estar na justiça, pode ter o seu nome negativado, então há essa possibilidade. Eu falo isso por quê? Que muitas vezes as pessoas, pelas outras necessidades, não conseguiram quitar a sua insignificante dívida, muitas vezes. E gera um problema na justiça e faz com que essas pessoas perdem o crédito. Em todo o comércio. É no mercado, nas empresas. E essas pessoas não podem, se é comerciante, ter o nome negativado, porque inviabiliza, não pode mais comprar nada para botar na prateleira do seu comércio. Então, fazendo esse refis com o município, eles vão criar uma possibilidade de uma prestação baixa e saldar suas contas. Consecutivamente, assim, os agricultores. Se avizinha agora o plantio. Tem gente que tem, pessoas que têm o nome negativado, não consegue mais comprar o adubo, a semente das empresas. Por quê? Porque deve para o município. Gera uma consequência
e vai gerar um alívio para o município, até pelos assessores do município. Eles vão, com certeza, zerar um monte de processo e trabalho. Não precisa mais executar daí essa pessoa, porque ela vai se colocar em dia para o município. Esse era um pequeno espaço que eu queria colocar. Foi falado vários assuntos, acho que uma sessão bem discutida. Vocês sabem que aqui, nessa Câmara de Vereadores, aqui dá para se dizer que é um laboratório de ideias, ideias contrárias, ideias iguais, mas essas colocações nós temos que esclarecer ao público do nosso município. É esse o papel do vereador, de mostrar trabalhos e alternativa, bem como reivindicar recursos, como os vereadores colocaram aqui, para o progresso e desenvolvimento do nosso município. Só assim, trabalhando junto, que nós vamos construir um Alto Alegre melhor. Muito obrigado. Então, agora o espaço do presidente. Eu peço licença aos colegas vereadores para falar sentado. Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, assistentes, e também as pessoas que nos assistem. Só para colocar sobre o que o colega vereador José falou, a gente cobra bastante também do prefeito de atender os pedidos dos vereadores, porque quando um vereador pede, é porque alguma pessoa foi lá e pediu para o vereador, ou porque o vereador enxergou que alguma coisa teria que ser diferente, alguma coisa teria que ser corrigida. Então, a gente vem cobrando bastante do prefeito. A gente sabe que muitas vezes tem bastante serviços, estão ocupados com outras coisas, mas eu acho que o vereador tem que ser um pouco mais valorizado para, quando for pedido alguma coisa, muitas vezes tem que ser atendido. Às vezes a gente sabe que algum pedido não é fácil, mas muitas vezes a gente se depara com um pedido simples, como, por exemplo, uma placa que já foi pedida aqui por vários vereadores e não foi atendido até hoje. Então, acho que uma coisa que talvez temos que melhorar é na questão de atender os pedidos dos vereadores. E, com certeza, se um vereador pediu, é porque realmente precisa. E também só colocar na questão que o vereador Gilson colocou sobre o vereador Pedro e o vereador Henrique, o Henrique assumir no dia e os dois receber. Esse ano não foi, porque nesse ano o vereador Henrique não assumiu nenhuma vez. Então, eu acredito que, só para deixar esclarecido também. Mas, mais uma vez, reafirmar que a gente sempre busca, inclusive, questão de projetos, muitas vezes vem com pouca explicação, a gente pede para o Executivo para fazer uma justificativa mais explicativa. Tivemos um projeto hoje, aí, o 89, também com uma explicação curta, que fica difícil o entendimento dos vereadores. Isso a gente sempre cobra do Executivo para facilitar o entendimento dos vereadores, e acho que, se o Executivo puder nos atender, fica melhor para o vereador poder trabalhar. Então, passamos agora ao espaço de líderes de bancada. Bancada do PSB. Bancada do MDB. Me conceda a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Quero pedir a permissão para falar sentado, que é poucos minutos. Quero novamente saudar o presidente, colegas vereadores e vereadora, saudar quem nos assiste presencialmente, saudar quem nos assiste em casa, nas redes sociais. Eu quero falar no espaço do MDB, que é o espaço de líder, porque eu estou de líder da bancada do MDB, o único vereador, e, de repente, eu fui culpado por uma polêmica e um acontecimento que deu na última sessão, e eu quero me justificar também disso, como o Cirineu falou lá, sobre o projeto 88, de alteração de provimentos de cargos. Talvez por falta de conhecimento na hora, porque o vereador muitas vezes tem dificuldade para interpretar um projeto e falta de prazo, eu me usei do regimento interno, até como se descontrariando uma decisão do presidente aí, que baixou para as comissões, e eu, no momento, me achei incapacitado de dar parecer, e eu realmente pedi prazo e me preparei hoje para justificar o meu voto, mas que bom, eu acho que a bancada do MDB foi feliz, porque muitas vezes a gente não pode se precipitar e votar um projeto sem ter conhecimento e estudar bem o projeto. E eu senti que esse projeto deu repercussão no dia e deu durante a semana.
E eu quero agradecer até a sensibilidade do Poder Executivo em retirar esse projeto. Eu acho que a retirada desse projeto só veio a contribuir, né? Contribuir e solucionar vários problemas de discussões que até poderia dar nessa Câmara, e foi retirado. Então, como se diz, os vereadores não conseguiram se pronunciar, Cirineu. O Cirineu até colocou que ele foi contra, queria votar no dia. Não. Nós não conseguimos dar a nossa opinião. Simplesmente, esse projeto foi segurado pela bancada do MDB para fazer um melhor juízo, um melhor estudo. Então, eu quero o entendimento, e teve do Executivo e dos vereadores, que eu espero que esse foi um direito do vereador pedir o prazo. Por isso que eu penso que o vereador deve estar bem preparado, fazer curso, fazer treinamento, para não, de repente, enfrentar alguma dificuldade como eu enfrentei nesse momento de não poder fazer uma conclusão e dar o parecer nesse dia. Então, eu quero agradecer a quem me entendeu nessa oportunidade e quero pedir desculpa a quem me condenou até por essa decisão de o tempo que eu pedi e foi concedido. Muito obrigado. Próxima bancada do PDT. Bancada do PP. Nós, da bancada do PP, também hoje, no dia de hoje, né, como eu já falei na tribuna, a gente foi agraciado com a notícia, né, mais uma excelente notícia. Agradecer o nosso senador Luiz Carlos Reis, né? Brasília, 2 de outubro de 2023. O Ministério da Fazenda autorizou o pagamento de uma emenda de transferência especial de autoria do senador Luiz Carlos Reis, PP, ao Orçamento Geral da União, 2023, que beneficiará o município de Alto Alegre. Os recursos, que somam 250 mil, serão aplicados na modalidade de investimento. Então, está aí mais uma emenda paga, né, do nosso senador Luiz Carlos Reis. Agradecer aí a nossa bancada, né, que, com o apoio de todos e o apoio do prefeito Avelino, a gente está conseguindo esses recursos para o município. Que todo mundo somando, todo mundo fazendo sua parte, mandando seu ofício lá da nossa bancada e incomodando, como se diz, o dinheiro está vindo. Então, agradecer aos colegas, agradecer ao prefeito e agradecer principalmente ao senador que mandou mais essa emenda para o nosso município e agora está, como se diz, o dinheiro no caixa. Então, não havendo nada mais a tratar, agradeço a proteção de Deus, presentes senhores vereadores, assistentes, e comunico que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 16/10/2023, às 19 horas, no plenário Enio Luiz Galvani. Lembrando também que teremos, na semana que vem, uma sessão extraordinária, no dia 10 de outubro, terça-feira, com início às 19 horas. E declaro encerrada a presente reunião ordinária.